E hoje eu vou falar de uma dúvida que várias mães acabam abordando aqui para mim. Eu posso usar o Ozempic amamentando? Olá pessoal, eu sou o Dr. Francisco, sou médico nutrólogo, eu atendo aqui em São Paulo. Vamos lá. O Ozempic é uma medicação nova, então não existem estudos científicos ainda com mães amamentando e usando o Ozempic. Mas é de bom senso a gente pensar em algumas coisas. Principalmente, se eu trabalhar com uma mamãe numa amamentação exclusiva, ou seja, ela está dando só leite materno para aquela criança, você tem que entender que você é o foco de alimento do teu filho. É você que está gerando os nutrientes, os micros, os macros que aquele bebê precisa para crescer. E quando eu te dou, por exemplo, um remédio que eu diminuo o teu apetite, muitas vezes eu te faço comer menos, mas isso não necessariamente pode ser bacana para o teu filho, para abordar aquilo que ele precisa em termos de proteínas, carboidratos, gorduras e principalmente as vitaminas que o nosso corpo precisa. Uma outra coisa que pode ocorrer num bom senso, se a gente pensar, é que ao gerar restrição calórica em você, eu diminuo a produção do teu leite. E isso pode impactar principalmente no crescimento da criança. Então, mamães que estão amamentando exclusivamente, em hipótese alguma, eu prescreveria o Ozempic para você. Mesmo a gente não tendo ali nenhuma observação científica que se fale a favor ou contra. Agora, já no processo daquela mãe que já está introduzindo mais alimentos, ela está dando só uma mamada, duas para aquela criança, a gente já começa a ter um raciocínio um pouco diferente. Até porque as dietas já podem ser modificadas e mudadas porque a criança não está mais dependendo tanto da mãe para gerar o que ela precisa de nutrientes. Inclusive, às vezes, essa criança só está mamando, mas por uma questão de aconchego, de conforto, né? A gente vê já que a criança nem está mais necessitando daquilo. Então, nesses casos, a gente já começa a pensar de uma maneira diferente e muitos colegas, eu sei, eu mesmo, acabam indicando ali o Ozempic nesse período. Só que a gente tem sempre que entender que o Ozempic ele vai diminuir o nosso apetite, mas ele também diminui um hormônio que chama insulina. E a insulina é importante para a construção de músculo e para o processo de energia do corpo. Então, se você já tem uma mãe fadigada, que não está dormindo bem, que já não está tendo uma resposta muito legal, talvez usar o Ozempic possa atenuar esse quadro. Então, eu não sei também se isso seria muito indicado. Por isso que eu penso o seguinte, cada pessoa ela tem um metabolismo, ela tem suas condições e ela tem aqueles momentos de vida. Então, generalizar é muito ruim. Pode ser que você passe num médico e ele, ouvindo a tua história, ele fale, olha, aqui nesse quadro eu acho que se encaixa. Mas tem mulheres que eu não faria o uso dele se tivessem com um grau de energia muito baixo, retomando atividade, trabalho. Então a gente tem que pensar um pouco fora da caixa e pensar direitinho qual o melhor momento para introduzir aquele medicamento, qual o melhor momento para a vida daquela paciente. E isso eu pego não só para gestante, mas para você, homem ou mulher, de repente que estão passando por um estresse muito alto, estão com uma energia baixa e querem fazer o uso do Ozempic. Talvez esse remédio não seja indicado para você agora. As medicações elas existem sim para nos ajudar, mas nem sempre elas nos ajudam. Elas podem acabar piorando o nosso quadro. E sempre ter um profissional que está capacitado para te ajudar é uma ferramenta importante. Então eu falo aí, tá, gente? Se você está pensando em usar o Ozempic, não vai numa farmácia assim e compra ele sem receita. Eu sei que se pode, mas eu acho que uma avaliação de um profissional, um nutrólogo, uma nutricionista, um endocrinologista, se faz de suma importância nesse processo para que você consiga ter um resultado bacana e ao mesmo tempo que você consegue preservar isso. Porque tem muitos pacientes que eu vejo aí emagrecendo, passando mal, com uma energia baixa e que depois ao voltar a comer vão provavelmente engordar o dobro. Todos querem emagrecer, mas todos querem continuar magro. Não adianta você perder peso hoje e depois engordar o dobro. Fica a dica aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, siga o canal aqui, manda pro amiguinho que tem aquela dúvida, para aquele amigo que tá tomando de uma maneira meio que errada. E se tiverem dúvidas, comentem aqui no vídeo pra gente até tentar ir tirando ao longo do tempo, beleza? Um abraço para todos aí, espero que tenham gostado do vídeo.